Olá, seja muito bem-vindo ao Saúde e Consciência. Dados recentes da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostram que 4 em cada 10 brasileiros adultos têm colesterol alto. Para falar um pouco sobre esse assunto, a gente recebe o professor Bruno Nascimento, que é do Departamento de Clínica Médica, aqui da Faculdade de Medicina da UFMG. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, né? Para mim é um prazer poder participar aqui e conversar com vocês. Ótimo. Professor, o que é colesterol? Então, o colesterol, a gente falando assim em termos gerais, basicamente ele é uma molécula de gordura, um tipo de gordura, né? E a gente entende muito o colesterol como sendo uma coisa maléfica, a gente escuta muito falando esse termo, mas o colesterol ele é componente, ele é parte estrutural de várias estruturas do corpo humano. Então, basicamente, são tipos, né? O colesterol tem vários subtipos, são tipos de gordura produzidos primariamente pelo fígado, né? Ele tem vários determinantes que a gente vai falar, determinantes genéticos, ambientais, determinantes relacionados aos hábitos de vida também. E ele compõe, por exemplo, as membranas celulares, as membranas das células do corpo, ele participa na formação de diversas substâncias do corpo, como hormônios, principalmente, para a gente citar aqui. E ele participa do metabolismo também em diversas formas. Um exemplo que a gente cita muito comum é o metabolismo da vitamina D. Então ele não é simplesmente uma questão maléfica, mas ele é um componente, né, do corpo humano aí nas suas diversas funções e estruturas. Ótimo, tem colesterol, são vários tipos, o senhor disse, né? Sim. A gente está muito habituado a falar colesterol bom e colesterol ruim. É isso mesmo? E quais que são ali os principais tipos? Então, a gente fala muito do colesterol com relação à densidade daquela molécula, a densidade da lipoproteína, né? Então, o que a gente chama de colesterol ruim, né, que a gente vê na imprensa com esse nome, seriam as lipoproteínas de baixa densidade, que chama de colesterol LDL, né? Esse colesterol está mais associado a alguns fenômenos, né, ao nível dos vasos humanos, nível das estruturas vasculares. Está relacionados à oxidação desse colesterol e do acometimento da parede dos vasos. Então, esse colesterol ele se deposita ali, né? E através de diversos fenômenos bioquímicos ali, ele pode levar tanto a um tipo de envelhecimento desse vaso, quanto a formação das placas de gordura. Por outro lado, a gente tem moléculas de colesterol como o HDL, né, que é uma lipoproteína de alta densidade, em inglês aí, que tem, de certa forma, um mecanismo de proteção contra eventos cardiovasculares. Então, a gente tem um colesterol bom mais alto, de certa forma, protege. E a gente tem um colesterol ruim alto, aumenta o risco de diversas doenças cardiovasculares. Mas tudo isso, né? Qual o nível de colesterol adequado, qual seria o valor máximo do colesterol ruim, não está relacionado simplesmente a um valor isolado, mas ao contexto daquele paciente, né? Quanto mais alto o risco do paciente, maior o cuidado que a gente deve ter de manter o colesterol ruim baixo e colesterol bom mais alto. Certo. E a gente vê isso pelo hemograma ou tem algum outro exame que a gente faz para poder detectar os níveis de colesterol? Então, o colesterol ele é dosado, né, numa dosagem específica que a gente chama de lipidograma, então a gente chama de perfil lipídico. Então, a gente vai pedir o colesterol fracionado, então vem tanto o colesterol total quanto as suas frações por densidade, o LDL, o HDL, o VLDL, né, que são as frações do colesterol total. Então, é um exame de sangue. Esse exame ele pode ser solicitado mediante uma indicação médica em alguma situação onde essa informação seja extremamente importante ali, ou também como parte do que nós chamamos de avaliação periódica de saúde. Então, a partir de uma determinada idade ali, né, no caso, a partir dos 35 anos para o homem, 45 para a mulher, uma dosagem desse colesterol, né, nesse exame de sangue, ela é recomendada, ainda que o indivíduo não tenha nenhum tipo de sintoma e nenhum tipo de doença cardiovascular. O senhor citou também o VLDL. Ele está em qual ali categoria? Se a gente fosse dizer se é bom ou mais ruim. Então, o VLDL é um pouco difícil da gente definir essa categoria dele, né? Mas ele estaria mais relacionado a um colesterol ruim do que ao colesterol bom. O HDL é que realmente é o que a gente chama de colesterol bom. E essa pergunta foi muito importante, porque a gente entende também os colesteróis das diferentes frações do colesterol como marcadores de risco. Então, as pesquisas elas tentam entender isso. Se é o colesterol em si que causa o dano, ele individualmente, ou se ele está marcando, na verdade, um indivíduo mais inflamado, um indivíduo com mais fatores de risco, um indivíduo que globalmente tem um risco maior de doença cardiovascular.
Entendi. O senhor citou aqui a questão genética. A- o fator genético é, então, importante para a gente olhar o colesterol alto. Isso. Até que ponto que é a alimentação, até que ponto que é a genética? Como é que a gente pode olhar isso? Então, os colesteróis, eles têm o que a gente chama de múltiplos determinantes, né? Então, a gente tem alguns determinantes genéticos, né? Certas alterações genéticas que estão relacionadas ao colesterol mais alto. E dentro desses determinantes genéticos que nós chamamos, alguns deles são de maior risco. Então, existem grupos de doenças do colesterol, que nós chamamos de dislipidemia, são as dislipidemias graves, muitas vezes a gente chama de homozigóticas, que levam a níveis muito altos de colesterol, muito maior do que um indivíduo com uma dislipidemia comum, e aumentam também proporcionalmente muito o risco cardiovascular desses indivíduos. Mas mesmo com as alterações que não são tão drásticas do colesterol, existe sim um componente genético e familiar. E é importante dizer que essa genética é o que a gente chama de um mecanismo poligênico. Então, a gente não tem um único gene relacionado a um aumento sustentado do colesterol. A gente tem conjuntos, né, de locos ali genéticos que podem estar associados. E como eu disse, é muito importante reconhecer essa população de risco muito elevado, que tem essas doenças, essas dislipidemias familiares, que aí realmente aumentam muito a chance de uma doença cardiovascular muito precoce. Certo. Ainda no tema aqui do controle do colesterol, como que a alimentação impacta, né? Que tipo de alimento que vai ser ruim para o nosso colesterol, qual que vai ser o alimento mais adequado? Então, um outro fator muito determinante para os níveis de colesterol são os hábitos de vida, né? Então, e dentro desses hábitos de vida, a alimentação tem um papel fundamental. Então, a gente tem que pensar o seguinte: o colesterol, ele sendo no final uma molécula de gordura, né, os alimentos que têm uma carga de lípidos, uma carga de gordura maior, eles influenciam mais, eles aumentam mais o colesterol. Então, tudo que é muito gorduroso, e principalmente se o alimento tem gordura e ele é preparado de forma que a gordura permanece no alimento final, alimentos refogados, né, às vezes cozidos com a própria gordura, isso aumenta o teor de gordura naquele alimento e, consequentemente, o impacto sobre o colesterol é maior, né? E tem diferentes tipos de gordura, né? As saturadas e as insaturadas. Então, as gorduras saturadas, elas têm o potencial de aumentar mais o colesterol. Um outro fator que a gente tem que considerar também na alimentação, em paralelo ao consumo de gordura, é o consumo excessivo de carboidratos também, né? Principalmente dos carboidratos pobres, né? Aqueles que se degradam facilmente em glicose, aliás, massas, né? Biscoito, bolo, pão, porque isso também impacta muito um dos tipos de lipídios que o corpo tem, os triglicérides, né? E isso tem uma ação um pouco sinérgica com o colesterol, né? Junto com o colesterol, aumenta mais ainda o risco cardiovascular. Por outro lado, a gente tem formas de dieta, né, e alimentos que são protetores nesse sentido. As folhas verdes, as gorduras, né? Vários tipos de vegetal, os alimentos como as castanhas, as amêndoas, elas têm o potencial de elevar o colesterol bom e reduzir o colesterol ruim. E agora, né, nesse momento que a gente tem conversado muito sobre ganho e perda de peso, as canetas emagrecedoras, tudo, é fundamental a gente discutir que a mudança do hábito de vida, no sentido de se promover atividade física, tem um impacto muito, muito grande sobre os níveis de colesterol também. Então, o indivíduo que faz atividade física, não só isso facilita a perda de peso dele, e a perda de peso é um grande determinante aí de redução do colesterol, como a própria atividade física condiciona o corpo, né, a absorver melhor esse colesterol, usar ele para as funções metabólicas e não deixar que ele se acumule, como por exemplo nas artérias. Certo. Então, nesse contexto aí de um colesterol que se acumulou e que a pessoa está com colesterol alto, isso por si só já é uma doença? Então, a própria alteração do colesterol em si, isoladamente, a gente já considera uma entidade nosológica, uma doença, que é a dislipidemia, né? A dislipidemia, ela é um dos fatores de risco cardiovascular clássicos. Então a gente conhece os outros fatores, a hipertensão, o diabetes, o tabagismo, né? A própria história familiar de doença cardiovascular em geral. E o colesterol alterado é um desses fatores de risco. Então, ele isoladamente
tem o potencial de aumentar o risco do indivíduo desenvolver alguma consequência cardiovascular, infarto, AVC, trombose, doença vascular das pernas e dos meios, isoladamente. Mas se o colesterol alterado coexiste com outros fatores de risco, o risco, então, ele vai se multiplicando, ele vai aumentando. Então, o indivíduo que tem o colesterol alterado e outros fatores, esse sim é um indivíduo de risco realmente maior. Certo. Então não basta só ser o colesterol alto, né? Tem que olhar o indivíduo ali como um todo. Tem que olhar o indivíduo como um todo. Como eu disse, o colesterol por si só, ele é uma doença. Ele é um colesterol alterado, é um fator de risco chamado de dislipidemia. Mas o todo do indivíduo, que a gente chama hoje de avaliação global do risco cardiovascular, isso é que é mais importante. Inclusive, é esse risco cardiovascular global que vai determinar qual nível de colesterol eu vou buscar naquele paciente específico. Certo, professor. E a gente vê muito falar do colesterol alto como um problema e suas complicações. Existe algum fator que possa levar a um colesterol baixo e isso ser um problema também ou não tem nada a ver? Olha, essa situação do colesterol muito baixo, né, raramente a gente vê isso na prática clínica como um problema em si, né? E essa pergunta é interessante porque hoje também nós vivemos aí uma realidade de muitas pesquisas de drogas novas para o colesterol, né? E drogas como os inibidores da PCSK9, por exemplo, são drogas mais recentes do que as estatinas, que nós já conhecemos há mais tempo, e que abaixam o colesterol de uma forma muito agressiva, né? E até o momento não se mostrou um aumento de risco com colesterol muito baixo. Então, algumas dessas pesquisas, algumas delas eu participei como investigador, nós vimos pacientes com colesterol LDL de 10, 12, 15 no final do estudo, e o paciente ele era acompanhado globalmente, inclusive do ponto de vista neurológico, né, que o colesterol faz parte da membrana celular das células do sistema nervoso também. Nunca se percebeu um prejuízo de ter um colesterol muito baixo, né, um colesterol global. Como eu disse, se o indivíduo tem o colesterol bom, né, o HDL muito baixo, isso sim pode aumentar o risco dele. Certo. Agora voltando para o colesterol alto, ele por si só vai trazer um sinal perceptível para a pessoa ou só quando ela fizer um exame de sangue que ela vai ver isso? Outro ponto extremamente importante, fundamental, nós falarmos sobre isso hoje aqui, o colesterol alterado, a dislipidemia, é uma doença silenciosa, né? Então, na maior parte do seu curso, né, o indivíduo não vai sentir nada. Ela é uma doença praticamente assintomática, né? Pode existir alterações de pele, xantomas, algumas alterações que geralmente são vistas em níveis extremos de colesterol ou nas hipercolesterolemias familiares, como eu disse. Mas é uma doença absolutamente silenciosa, então ninguém deve esperar ter um sintoma para correr atrás disso, né? Por isso, por ser uma doença de longo curso assintomático, o colesterol faz parte da avaliação periódica de saúde, ou seja, em uma determinada idade, como eu disse, 35 anos para homens, 45 para mulheres, esse colesterol ele deve ser triado, independente do indivíduo ter alguma doença ou manifestação clínica, que é uma condição assintomática. Certo, só citou aqui uma idade, né, para homens e para mulheres. O colesterol alto é mais frequente em pessoas mais velhas? Existe essa relação? Sim, existe essa relação, né? Então, todo esse mecanismo de produção e reabsorção dos lipídios, e uma vez o colesterol estando na circulação, da oxidação desse colesterol na forma de placas ateroscleróticas e tudo mais, isso tende a piorar com a idade, né? Então, é comum nós vermos aí o perfil lipídico ter uma piora com a idade, né? A partir de 50, 60 anos aí. Então, sim, a idade é um fator que influencia no colesterol. Por outro lado, os indivíduos que têm as doenças familiares relacionadas ao colesterol, eles manifestam as alterações, eles têm o nível de colesterol extremamente alto em idades muito precoces, muito antes do que da população geral. E aí, para controlar, medidas de qualidade de vida, né, de exercício físico, alimentação, ou tem mais alguma medida que a gente possa citar aqui? Então, assim, o básico, né, a gente fala que a gente tem que começar do mais simples, a gente tem que começar dos hábitos de vida saudáveis, da melhora do nosso dia a dia, dos nossos hábitos. Então, como eu disse, né, uma melhora da alimentação, redução de gorduras e frituras, gordura saturada principalmente, uma redução do consumo em paralelo de carboidrato, aumento de folhas verdes e vegetais em geral, né, o consumo aí
de grãos, de oleaginosas, de uma forma geral, isso pode ajudar. Atividade física é um fator determinante também. Atividade física buscando a manutenção de um peso adequado, né, um índice de massa corporal menor do que 25, ou seja, ser eutrófico, né, não ter nem o sobrepeso e nem a obesidade. Tudo isso faz parte desse ciclo aí para a gente conseguir reduzir o colesterol. Caso o controle adequado não seja possível com essas medidas, né? A gente chama de MEVs, né? Mudanças de estilo de vida. Aí nós temos um arsenal de drogas que podem ser utilizadas para o controle do colesterol. O grupo de medicamentos mais utilizado, né, e que tem um benefício cardiovascular muito grande é o grupo das estatinas. Então nós conhecemos aí a simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina e outras drogas dessa família que agem ali na produção do colesterol, né? E esse grupo específico de medicamentos, que são as estatinas, esse grupo ele tem um benefício muito grande, porque que vai muito além da redução do colesterol. Na verdade, são drogas que agem na inflamação dos vasos. Então, a estatina ela protege o vaso de ter um evento, um infarto, um AVC, uma trombose, porque ela age no endotélio, que é a camada que reveste o vaso ali, tornando esse endotélio mais saudável, né, menos propenso a ter eventos. Então, a estatina constitui o grupo principal de terapia para o colesterol elevado. Existem várias outras classes de drogas já utilizadas para isso e as novas classes. Então, hoje a gente está num momento de muitos estudos com os inibidores da PCSK9, os inibidores de uma enzima específica, que promovem, são drogas subcutâneas, né? Que promovem uma redução grande do colesterol. O inclisiran, que é uma nova molécula também que age numa via metabólica parecida, que também é uma droga subcutânea. Existem vários estudos em andamento e busca-se muito, hoje, o controle do colesterol mais a longo prazo com essas novas drogas. Então, não se pensa de forma alguma em eliminar as estatinas do arsenal. Tamanho é o benefício que as estatinas têm, mas busca-se para aquele indivíduo que não tem o controle adequado nem com as medidas não farmacológicas e nem com a estatina, para você ter um arsenal a mais para manter os níveis adequados. Certo. E agora, você mesmo citou aqui essa onda das canetas emagrecedoras. Sim. Como é que elas afetam o colesterol e o risco cardiovascular como um todo? Então, um ponto fundamental a discussão, porque as canetas elas apareceram aí como se fosse uma mágica, né? Uma forma muito rápida, fácil e simples aí para se perder peso. Né? Então, o primeiro ponto é a perda de peso de uma forma importante, agressiva, como as canetas promovem, isso vai resultar em redução do colesterol na quase totalidade das vezes. Né? A perda do peso resulta em redução do colesterol, menor produção, o indivíduo está consumindo menos também, né? Uma melhor captação periférica e menos acúmulo de colesterol. Então, sim, uma caneta emagrecedora tem um grande potencial de reduzir o colesterol. Estudos recentes mostram que essas canetas também elas têm um impacto positivo sobre eventos cardiovasculares. Então, elas reduzem o risco cardiovascular, reduzem também eventos relacionados a outras doenças do coração, como a insuficiência cardíaca, internação por doença cardiovascular de uma forma geral. O que a gente está tentando entender no momento é se esse benefício das canetas tem a ver com a droga da caneta em si, a semaglutida ou o que for, ou se esse benefício está associado simplesmente à perda de peso. Né? Então, essa é uma pergunta que ainda está em aberto aí na pesquisa, na literatura médica, mas atualmente está em investigação. Maravilha. E a gente sabe que o colesterol, o controle do colesterol, está associado com uma série de mitos e de informações que vem surgindo, em especial na internet. Uhum. A gente crescia ouvindo que às vezes o ovo frito ou a carne vermelha podem aumentar o colesterol, e agora, por outro lado, que não sei se é mito ou verdade, o senhor vai dizer para a gente, eu tenho visto na internet também alguns alimentos que prometem abaixar o colesterol. Até que ponto que isso é verdade, até que ponto que isso é mito, até onde que a gente deve acreditar nesse tipo de informação? Infelizmente, né, atualmente, muitas informações elas são disseminadas aí de uma forma, às vezes, um pouco descontrolada ou sem a curadoria adequada. Né? A informação científica ela é muito importante, ela tem que ser transmitida, ela tem que ser traduzida para o público de uma forma correta, com interpretação correta ali.
Então, o primeiro ponto é que não existe uma mágica, né? Assim, se você não tem uma mudança global do seu estilo de vida, da sua alimentação, você tem um único alimento que ele vai te salvar de todos os problemas, ele vai reduzir o seu colesterol. Então, o que que se sabe, né, do ponto de vista bem prático? Assim? Primeiro, que a gente não trabalha tanto hoje com uma restrição total de certo tipo de alimento, né? Então, a grande chave é a moderação, né? Você ter ali um balanço calórico dentro da sua alimentação que não te faça ganhar peso, né? Ou que você mantenha o seu peso, se o seu peso já for adequado dentro desse índice de massa corporal de até 25, ou que você tenha um déficit calórico global para você perder peso ali dentro daquilo. Várias estratégias para isso já foram testadas em termos de dieta. O jejum intermitente já foi avaliado em diversos estudos. Dietas com a utilização específica de certos tipos de nutrientes, dieta só de proteína, uma dieta com restrição total de carboidrato, por exemplo, ou uma dieta muito rica em vegetais, em folhas. Mas todas elas, de alguma forma, mostraram o benefício no sentido de que se o balanço calórico ali for favorável, né? Ou seja, se você estiver mantendo ali o seu peso, ou se você estiver reduzindo o seu peso através da dieta, isso é o que importa. Claro que tem alimentos-chave, que a gente sabe que esses afetam o colesterol, e é importante ressaltar que, se a gente for pegar o tópico das carnes, os tipos de carne, por exemplo, não existe uma clara vantagem de um tipo de carne sobre a outra. A carne do frango sobre a carne do peixe, sobre a carne do boi. Depende muito do conteúdo de gordura que aquele corte, que aquela peça tem e da forma que ela é preparada, né? Então, não tem como a gente ter uma resposta simples para um problema complexo, né? Se você, mesmo que você queira comer, por exemplo, carne vermelha, seja a sua alimentação preferida, mas se você escolhe cortes menos gordurosos, você prepara de uma forma que a gordura não se acumule ali, e principalmente se globalmente você consegue controlar esse seu balanço de nutrientes ali, né? Isso aí vai te promover uma melhora na sua saúde cardiovascular. Agora, se não, a gente não consegue procurar um alimento que seja ele só o vilão ou que seja ele só o mocinho da história. Não, maravilha. E a gente falou aqui sobre a questão da idade. Só para a gente não perder essa parte mais epidemiológica. Tem algum outro grupo, por exemplo, homens ou mulheres, que enfrentam mais esse problema? A dislipidemia, assim como outros fatores de risco cardiovasculares, ainda tem uma prevalência um pouco maior entre homens, né? Mas com as mudanças, né, de comportamento ao longo das décadas aí, né, com as mudanças principalmente no dia a dia da mulher, né, a mulher hoje estando no mercado de trabalho e, consequentemente, tendo os estresses, os problemas todos relacionados ao dia a dia, ela tem se igualado aos homens nesse sentido. Mas se a gente for pensar em termos de sexo, o homem hoje ainda tem uma prevalência maior do colesterol alterado do que as mulheres, uma questão que tende aí um pouco a se igualar, né? Até porque outros fatores de risco que são paralelos ao aumento do colesterol, sobrepeso e a obesidade, a inatividade física, eles estão também tendo uma tendência de equalização entre homens e mulheres. Então, a gente tem a observar que os fatores de risco também se tornam muito parecidos com o passar das décadas. E a gente abriu o programa falando que 40% da população brasileira adulta tem colesterol alto. A gente pode categorizar isso como um problema também de saúde pública e, complementando essa pergunta, que tipo de política pública pode ser adotada para a gente enfrentar esse problema? A doença cardiovascular, de uma forma geral, os seus determinantes, os seus fatores de risco, devem ser encarados como problemas de saúde pública, simplesmente porque a doença cardiovascular, né, seria o grupo de doenças aí que mais mata, né, na população, grupo de acometimentos e não traumáticos que mais matam na população. Então, sim, isso deve ser enfrentado através de políticas públicas. A primeira questão é uma questão de reconhecimento da população sobre o colesterol ser um problema. Então, toda abordagem de um fator de risco ou de uma doença precisa partir de um reconhecimento da população. Então, campanhas mostrando que isso é um problema, elas já existem, mas acho que elas devem ser muito reforçadas. O segundo ponto é a promoção da saúde, né?
Então, principalmente no Brasil, que tem um sistema de atenção primária estabelecido, a promoção ela leva a saúde até o indivíduo, ao invés do indivíduo procurar o sistema quando ele está doente, né? Então, promover essas ações de triagem do colesterol, ações de conscientização sobre melhora, né, das atividades do dia a dia, dos hábitos de vida, políticas públicas de conscientização sobre sobrepeso e obesidade, elas fazem parte desse conjunto de medidas aí que no final também combatem o colesterol. E o terceiro ponto é o tratamento em si, né? O Brasil ele tem essa grande vantagem, ele disponibiliza a estatina, que é um grupo muito importante, fundamental de drogas para o tratamento do colesterol para a população. Então, acesso a simvastatina é gratuito, né? A atorvastatina, que é uma outra droga, tem baixo custo na farmácia popular de uma forma geral, não em todos os locais. Então, o acesso a esse tipo de droga, mas principalmente uma educação do profissional de saúde também para entender qual que é aquele paciente que merece receber estatina naquele momento. E o profissional de saúde entender esse ciclo do paciente com dislipidemia, que o paciente passa por tudo isso. Ele tem que ter uma orientação alimentar, ele tem que ter uma orientação de hábitos de vida, ele tem que se reconhecer dentro daquela condição e ele tem que ter todo um arcabouço de tratamento para ele. Muito bom, professor. Para finalizar, tem algum assunto, algum tema que a gente não tenha falado aqui sobre risco cardiovascular ou sobre colesterol alto que é importante ressaltar? Eu acho que é importante, né? Existe muita dúvida hoje, do paciente chegar e perguntar: doutor, eu vejo muito sobre o benefício das estatinas, eu devo ou não usar uma estatina, né? Porque a estatina, em alguns contextos, ela é utilizada como uma droga não só para o colesterol, mas para uma prevenção cardiovascular. Então, tem alguns grupos que são de risco mais elevado. Acho que para a gente finalizar é importante a gente falar isso aqui, que simplesmente estar naquela condição já indica o uso da medicação. O paciente com diabetes tipo 2, né, entre 40 e 75 anos ali, o indivíduo que já teve qualquer evento cardiovascular, já teve infarto, derrame, trombose, doença vascular dos membros inferiores, ele deve receber a estatina. Se o indivíduo tem um colesterol basal, aquele colesterol dele for extremamente alto, principalmente um colesterol total acima de 190, 200, além das medidas de hábitos de vida, medidas alimentares, a estatina já deve ser prescrita. E quando você for no seu médico, no seu cardiologista, sempre deve ser feita a sua avaliação de risco cardiovascular, que leva em conta tudo isso: a idade, o sexo, a ocorrência prévia de eventos, os níveis basais de colesterol, para constituir ali a sua probabilidade de ter um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Indivíduos de risco moderado a alto, principalmente aqueles de risco alto, eles devem receber estatina, muitas vezes independente até do nível de colesterol. Então, às vezes o paciente não compreende isso, mas o uso da estatina vai além só do colesterol. É uma droga para proteção cardiovascular. Como é uma dúvida muito frequente, eu acho que vale a pena a gente falar isso para os nossos espectadores aqui. Muito bom, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Saúde e Consciência. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Parabenizo aí pelo projeto. Obrigado. O Saúde e Consciência fica por aqui. Acompanhe o nosso canal para ver mais vídeos como esse. Informação é saúde e até a próxima.